Tirzepatida, Mg, Ml, UI, fracionamento, meia-vida. Meu Deus, quanta palavra difícil. Eu sei que para quem está começando nesse universo das análogas de GLP-1, da semaglutida, tirzepatida, Monjaro, podem surgir um monte de dúvidas com relação a esse novo vocabulário. E aqui nesse vídeo a gente vai fazer isso. A gente vai fazer um dicionário da tirzepatida para te ajudar a entender certinho o que cada coisa significa e facilitar a sua vida e a sua entrada nessa nova jornada de emagrecimento. Oi, 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 eu sou a Gibetim, sou jornalista, comunicóloga. Aqui nesse canal eu falo sobre tendências, informação, sobre o meu emagrecimento e sobre todo esse universo dos análogos de GLP-1. Já tem quase um ano de emagrecimento, aprendi bastante coisa nesse processo, ainda estou aprendendo, todo dia tem alguma coisa nova para aprender. E eu precisei dedicar bastante tempo para entender o que cada coisa significava, para facilitar a minha vida, o fracionamento das minhas medicações e garantir que o meu processo fosse um processo com saúde, com segurança. E assim eu fui aos poucos trazendo novas palavras para o meu vocabulário. Por isso, hoje, depois de um ano de processo de emagrecimento, eu criei um pequeno dicionário da tirzepatida para quem está chegando agora nesse universo e está se sentindo meio perdido. Esse conteúdo eu publiquei primeiro lá no meu Instagram, mas eu sei que muita gente me segue lá e não me segue aqui, ou me segue aqui e não me segue lá. Então, já fica até convite para você, lá no meu Instagram é @gibertin, que nem aqui no canal. E tem bastante conteúdo lá, e lá eu coloco muita coisa do meu dia a dia. Aqui são conteúdos mais densos, para a gente questionar algumas coisas, enfim. Confesso que YouTube é a plataforma que eu mais gosto, é onde eu fico mais feliz em fazer conteúdo e conversar com vocês, mas o Instagram tá lá também, tô lá todo dia online. Vamos falar desse dicionário? Eu criei esse dicionário com base nas dúvidas que eu tenho frequentes. Eu recebo muitas dúvidas lá no Insta, aqui e também no grupo VIP. A gente tem hoje um grupo VIP, um grupo de informação, que é o grupo VIP lotou no WhatsApp. E nesses grupos eu recebo também muitas dúvidas. As pessoas vêm perguntando, e todo dia tem gente chegando nesse tratamento, tem gente chegando nessa jornada. Realmente tem dúvidas que são constantes. E aí eu fui fazendo esse dicionário para facilitar. Então vamos ver ele juntos. Mas a gente começa pelo começo. O que é tirzepatida? Tirzepatida e Monjaro é a mesma coisa? Essa é uma dúvida que eu vejo com muita frequência. E sim, é a mesma coisa, porque tirzepatida é o princípio ativo. É o que está dentro ali da medicação e Monjaro é o nome comercial. Aí tem uma analogia que é fácil da gente entender, que quando você compra Tilenol na farmácia, Tilenol é o nome comercial, mas o princípio ativo é o paracetamol. Então, você pode comprar paracetamol de outras marcas, inclusive. É isso, a tirzepatida é o princípio ativo. Aqui no Brasil, como a gente usa muito genérico, isso é até fácil de entender, né? A tirzepatida é um duplo agonista dos hormônios TIP e GLP-1. Eles controlam a saciedade, a glicose, né? E hoje é a medicação mais moderna que a gente tem disponível e regulada pelos órgãos todos, né? Para o combate e controle da obesidade e da diabetes. E aí começa a confusão. Mg versus ml, massa versus volume. Eu vou falar por mim que eu estava com a cabeça bem longe nessa época de escola, que a gente vivia no mundo da lua, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade mesmo de entender que mg é diferente de ml, né? Então, miligramas, que é a quantidade de remédio ativo na medicação, é diferente do volume líquido do frasco. Eu vou trazer de novo para vocês uma referência de um medicamento para a gente entender. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de comprar a dipirona de 600 mg e a dipirona de 1 grama. As duas são dipironas, só que uma é mais forte que a outra e muitas vezes o tamanho do comprimido é até o mesmo. Então você olha e o comprimido é o mesmo, mas a medicação é mais forte, certo? Porque o que ela tem de medicação dentro daquele comprimido tem doses diferentes, mas não muda o volume, não muda o tamanho do comprimido. A gente vai ver isso também com as medicações, tanto com a Monjaro como a tirzepatida paraguaia. E aí eu tenho aqui, ó, a Monjaro para mostrar para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, a Monjaro 5 mg. E qual é o volume dela? Por 0,5 ml. Então, aqui em meio ml, a gente tem 5 mg de medicação, certo? E na Monjaro 7,5, a gente tem 7,5 de medicação, 7,5 mg de medicação, nos mesmo meio ml. Isso acontece nas tirzepatidas paraguaias também. Então, por exemplo, ó, tô com a caixinha aqui da tirzedral. Depois, qualquer coisa você tira print. Essa aqui, que é a MD, tirzedral MD,
Ela tem 15 mg em 0,6 ml. Em pouco mais de meio ml, né? 0,6 ela tem 15 mg de medicação. A Gluconex, por exemplo, ela tem 15 mg em 1 ml de medicação. Então, a gente está falando da mesma dose, mas em volumes diferentes. Ah, então uma é mais forte que a outra? Não. As duas são potentes igualmente aqui, 15 mg e 15 mg. Só que na hora de colocar na seringa, a quantidade de líquido muda, mas a dose que você vai tomar é a de 15 mg. Então, é importante se atentar que você toma o mg da medicação dissolvido naqueles ml. Então, qual é a sua dose? 2,5, 5, 10, 12,5, 15? Você vai tomar o mg. Mg e ml não é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você está tomando 10 mg, você não vai colocar 10 na seringa, tá? Tem diferença do mg para o ml, para o volume de líquido que vai na seringa. E aí a gente entra, então, na questão da UI, que é a unidade da seringa. Se você tem uma seringa de 100 UI, ela é equivalente a 1 ml. Então, por exemplo, se você vai tomar 15 mg da Gluconex, como ela é dissolvida em 1 ml, 15 mg da Gluconex ela equivale à seringa toda de 100 UIs. Mas você precisa ficar atento, porque 15 mg da Tirzedral MD, por exemplo, como eu mostrei aqui, ou da Tirzec, cada uma dessas marcas tem um volume diferente para cada medicação. Porque o que é 2,5 mg de uma tirzepatida não é a mesma coisa que da outra. 2,5 mg de tirzepatida pode equivaler a 8 UIs, como pode equivaler a 16 UIs e assim por diante. E aqui eu preciso falar para vocês que tem uma confusão muito frequente, que é comparar o I com risquinho. Tem até um vídeo, um dos vídeos mais vistos aqui do canal é que eu explico que o I não é necessariamente risquinho, tá? Então, ó, duas seringas diferentes aqui, uma de 100 e uma de 50, vocês estão vendo? As seringas de 30 UIs, de 50 UIs, elas costumam vir com a reguinha dela aqui, a graduação dela, todos os risquinhos. Então, assim, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 21, 22, 23, 24. Você conta e você vai ver que tem todos os risquinhos aqui. Nessas seringas, cada UI, cada risquinho é igual a um UI, tá certo? Na de 30, na de 50, na de 100, muitas vezes não. Tem alguns modelos de seringa de 100 que vêm todos os risquinhos, mas a maioria não vem. A maioria tem 5 risquinhos entre o 10 e o 20, mais 5 risquinhos entre o 20 e o 30 e assim por diante. Então, não dá para ser equivalente a um, né? Como que funciona? Funciona assim: 10, o primeiro risquinho é 12, o segundo risquinho é 14, 16, 18, aí chega no 20. Cada risquinho dessa significa 2. Se a sua tiver todos os risquinhos, se você conseguir contar 10, 11, 12, 13, 14, até chegar no 20, ótimo. Então, cada risquinho vai valer um I. Mas a maioria das seringas não é assim, tá? Eu já vi seringa, inclusive, que estava de 5 em 5. Então, estava 0, 5, 10, 15, 20. Complica um pouco mais para fracionar. Então, se atente, porque o I não é igual a MG. Não é igual. Por isso que é importante você saber qual medicação você vai tomar e buscar a tabela específica daquela medicação, ou que nem no caso, eu tenho uma tabela que a gente usa lá no grupo, que a gente já dividiu as medicações por grupo A, grupo B e grupo C. Porque a maioria das medicações se encaixam nessas, né? Então, as medicações que hoje são aprovadas pela Dinavisa se encaixam nesses grupos. As medicações que são diluídas em 15 mg por 0,5, as medicações que são diluídas em 15 mg por 0,6 e as medicações que são diluídas em 15 mg por 1 ml. As marcas aprovadas pela Dinavisa hoje estão dentro dessas 3 faixas. Mas pode ser que, não sei de onde veio a sua tirzepatida aí, que ela tenha uma diluição diferente, ou por exemplo, que você comprou uma tirzepatida de 5 mg por 0,5. Então, a continha dela é diferente. E aí você tem que ficar bem atento com relação a isso. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico tudo, como você aprender a fazer a conta independente da tirzepatida que você tem na mão. Esse é um vídeo que é importante você assistir e deixar ele salvo, porque vai fazer diferença. A qualquer momento você pode encontrar uma outra marca, trazer uma outra tirzepatida e você vai saber o que fazer, como fazer essa conta para fracionar. E aí, quando a gente fala de fracionamento, tem dois significados, né? Normalmente a gente está falando
desse fracionamento que eu estava explicando aqui, que é você ter a ampola e fracionar as doses. Que, por exemplo, você comprou uma ampola de 60 mg de medicação, mas você está tomando 2,5, você sabe que você vai ter que fazer a conta de 60 dividido por 2,5, então você vai fracionar ela em 24 doses. Vai ser o suficiente para tomar por 24 semanas. Você comprou uma medicação de 60 mg, você está tomando uma dose de 10 mg, por exemplo, você vai dividir os 60 por 10, vai ser igual a 6. Então, você vai conseguir fracionar em 6 doses. Esse é um tipo de fracionamento. Outro tipo de fracionamento também que as pessoas se referem quando falam das medicações análogas de GLP-1 é de dividir a dose. Então, por exemplo, está tomando 5 mg, a pessoa faz um protocolo de medicação onde ela toma 2 mg hoje, dali 5 dias mais 2 mg. Isso também tem ficado muito comum, porque os médicos têm aplicado protocolos diferentes e individualizados, paciente a paciente, entendendo qual a real necessidade daquele paciente. Então, você, quando estiver falando sobre fracionamento, pode ser tanto de um jeito quanto de outro, mas é importante que, independente do fracionamento que a gente esteja falando, ele só aconteça sob prescrição e orientação do seu médico. Não vai sair mudando protocolo, fracionando dose diferente do que o que foi prescrito para você. Isso é muito importante. E é aqui que muitas pessoas erram, complicam seu tratamento, têm colaterais desnecessários, porque elas saem fazendo protocolos e fracionando da cabeça delas. Essa aqui é uma dúvida frequente também. O que que é MD? Por quê? O que começou a acontecer lá nas hepatidas paraguaias? Inicialmente elas eram vendidas todas em 4 ampolas. Então, vinha 4 ampolas de 15 mg, cada uma vinha 15 mg, e na caixinha, com as 4 ampolas, então dava 60 mg no total. As marcas começaram a oferecer a versão MD, ou seja, multidose. O que que isso significa? Significa que em uma única ampola vem as doses equivalentes ao que viriam em 4 ampolas. Então, eles pegam o líquido das 4 ampolas e colocam tudo em uma única ampola multidoses. Ela é mais fraca, ela é mais forte? Não. O que acontece é que em algumas marcas e a diluição dela é diferente, mas se você entender qual é o fracionamento daquela medicação, não vai mudar nada. Você vai tomar a mesma quantidade de doses que tomaria com a de 4 ampolas, porque o que faz diferença para você é a sua dose de mg. E aqui eu tenho esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá? Quando eu fui comprar a Tirzedral pela primeira vez, eu trouxe essa daqui, que ela era em quatro seringas na época, mas depois ela saiu 4 ampolas também. Nessa daqui, ela é 15 mg diluída por 0,5. Então, ela vinha 4 ampolas de 15 mg dividida por 4,5. Quando eu voltei, já existia essa versão MD. Essa versão MD aqui, ela é 15 mg diluída em 0,6. Então, aqui vinham 4 ampolas de meio ml cada uma, e aqui vem uma única ampola com 2,4 ml de líquido. Porque na hora que eu dividir por 4 doses de 15, eu terei 0,6 em cada dose. Eu tenho a mesma quantidade de medicação, 60 mg aqui e 60 mg aqui. Só que o volume das duas é diferente. Titulação de dose ou escalonamento. A gente ouve aí os médicos falando das duas coisas. Nos estudos, eles falam em titulação de dose, e no vocabulário mais comum, a gente passou a adotar o escalonamento. Significa que o protocolo indicado pela fabricante da Mounjaro, a Eli Lilly, ele fala sobre essa titulação. Então, ele inicia com a dose de 2,5, para que o seu corpo entenda que está chegando uma nova medicação. Sugere essa titulação. Ou seja, você vai fazer 4 semanas de 2,5, depois mais 4 semanas de 5, depois mais 4 semanas de 7,5 e assim por diante. A gente sabe hoje que muitos médicos não estão seguindo ao pé da letra essa titulação de dose, porque eles avaliam caso a caso, como fica a tolerância do paciente, para evitar ter colaterais desnecessários. Muitas vezes a pessoa consegue encontrar um bom emagrecimento sem muitos colaterais, com doses baixas, ou mudando, escalonando, né, fazendo a titulação mais espaçadamente, em vez de a cada 30 dias, a cada 60, a cada 90, né? Então, vai acompanhando e individualizando o protocolo de escalonamento de cada um. De novo, quero te lembrar que essa subida de dose tem que ser feita com orientação do seu médico.
Outro tema que a gente vê muito nas redes é a questão da meia-vida, que tem aproximadamente 5 dias. Nos estudos da Eli Lilly, gente, esse estudo é muito grande. São milhares e milhares de pessoas que participaram desse estudo da tirzepatida, tá? E eles identificaram que quando você toma a medicação, nos primeiros 2 a 3 dias, ela tende a estar agindo muito forte no seu corpo. E aí, depois disso, ela tem uma curva desacelerando, caindo o efeito daquela medicação. E aí é onde ela tem essa meia-vida, ela já está na metade da dose do que você tomou ativa no seu corpo, ali na casa dos 5 dias. Isso é a média. Algumas pessoas sentem essa meia-vida antes, então no quinto dia ela já está bem mais fraca, aí já começa a ter fome de novo, volta o food noise, volta a compulsão alimentar. E para outras pessoas, essa meia-vida acontece no sexto, no sétimo dia. Então a adaptação é individual, cada pessoa se adapta de um jeito. E é por isso que, às vezes, uma pessoa sente a saciedade com a medicação de uma forma diferente da outra. E assim tem surgido protocolos de 5, 6, 7 dias, né? Protocolos para se adaptar à resposta individual de cada paciente. Fez sentido para você? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, ó, que você sempre deve conferir o rótulo. Quanto de mg, quanto de ml tem. Não confunda jamais o I com mg. O I é uma coisa, mg é outra. E se tiver dúvida, procure um profissional, seu médico, um farmacêutico próximo de você. Mas na dúvida, não saia aplicando medicação à torto e direito. A gente percebe que os casos onde as pessoas têm muitos colaterais, que não se adaptaram à medicação, muitas vezes é porque teve alguma falha aí nesse processo de fracionamento, de compreensão do escalonamento de dose. Então, eu espero que esse pequeno dicionário te ajude a começar com mais tranquilidade, de forma mais assertiva o seu tratamento. E se você já está nesse processo há tempos e o que eu falei aqui já era do seu conhecimento, esse é um bom vídeo para você deixar salvo e enviar para aquele amigo, para aquela amiga que está querendo começar e está perdido. Assim você fala para ele: olha, assiste esse vídeo aqui da Gi primeiro, e aí depois que você entender isso aqui, a gente conversa. Assim vai te poupar bastante tempo e ele vai conseguir entender com mais facilidade do que é que você está falando. Se você gostou desse vídeo e esse conteúdo fez sentido para você, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar seu like e, quem sabe, até virar membro do canal. Na página da Home tem um botão Seja Membro e lá, por um cafezinho por mês, você vira membro e passa a ter acesso a todos esses conteúdos sem interrupção de anúncio e muitos outros conteúdos disponíveis lá na área de membros, além de uma live quinzenal exclusiva para os membros. Por hoje é isso. Eu espero que você faça um excelente tratamento. E se eu deixei alguma palavra, algum termo de fora desse dicionário, deixa aqui nos comentários que se tiver bastante indicação, quem sabe sai uma parte 2 desse vídeo. Obrigada pela sua companhia e até o próximo conteúdo.